bem-vindos a mais um episódio do podcast Advocacia em Ordem, onde discutimos sobre assuntos importantes da advocacia e da OAB. Hoje temos a honra de entrevistar o candidato a presidente da subseção da OAB de Araguaína, Tocantins, o senhor Roger Souza Kuhn. Todo mundo te conhece, já sabe quanto você é participativo na OAB, e nós queremos saber hoje, explorar um pouco, saber da sua trajetória, desde quando você começou a advogar até hoje, quais desafios você encontrou, o que te levou a chegar até aqui hoje e querer assumir um cargo na presidência. Ótimo, vamos lá, vamos começar. Senhor Roger, a gente queria saber que o senhor contasse um pouco da sua trajetória, por que o senhor escolheu a advocacia e também se teve alguma experiência específica que motivou que o senhor tomasse essa decisão de atuar nessa área. Bom, eu tenho orgulho, né, de ter nascido em uma casa de advogados, né? Meus pais se conheceram na faculdade de Direito, se formaram em Goiânia, vieram para Araguaína ainda recém-formados e chegaram aqui para construir uma história totalmente do zero, né? E acabei crescendo em uma casa em que, na verdade, ficava entre casa e escritório de advocacia e cresci dentro do escritório de advocacia. E por meus pais serem amantes da profissão e viverem de fato da advocacia, terem feito a vida deles dentro da advocacia, eu acabei de forma natural me interessando pela área, pela advocacia, e falo que como se eu já tivesse nascido um advogado, vamos dizer assim. Então, desde pequeno, comecei como office boy do escritório, ainda na infância fazia serviços bancários. Começava, na época, tinha muito serviço em fórum, então mesmo antes de pensar em fazer faculdade, já fazia algumas coisinhas, protocolo de processo, de petições e tudo mais, que era tudo físico. E me envolvi, gostei dessa área e naturalmente desenvolvi o gosto pela advocacia, né? Por estar junto ali da população, dos cidadãos e conseguir contribuir um pouco para a solução de conflitos. E acabou que meus pais sempre se interessaram muito pela OAB, né? Sempre buscaram ser participantes na OAB e tudo. E eu cresci dentro dessa paixão de OAB. Meus pais sempre participaram de forma efetiva. Meu pai, primeiramente, começou sendo conselheiro estadual da OAB, foi convidado ainda numa época que o estado era muito pequeno, tinha poucos advogados. Eles, quando chegaram aqui, tinham só 13 advogados em Araguaína, então era uma situação totalmente diferente do que a gente tem hoje. Mas ele iniciou a sua trajetória na OAB, né? Sendo membro do Conselho Estadual. Minha mãe foi secretária da subseção. Posteriormente, minha mãe, em outra eleição, foi ao cargo de vice-presidente da Caixa de Assistência. Meu pai virou presidente do Tribunal de Ética e Disciplina. Posteriormente, meu pai chegou a exercer por 2 mandatos o cargo de conselheiro federal da OAB. Minha mãe se tornou presidente da subseção aqui também por um único mandato, não quis se reeleger. Depois, minha mãe já teve a oportunidade de ser conselheira estadual de novo e atualmente exerce o cargo de conselheiro federal suplente, né, da OAB. Então, assim, é uma história que são vários anos de dedicação à classe, de dedicação à OAB, e a gente que está ali junto, vivendo isso no dia a dia, né, vendo o quanto é importante o envolvimento do advogado com a causa classista, acabei tomando gosto por isso, né? E aí fui fazer faculdade, fiz faculdade em Goiânia, na Universidade Federal de Goiás. Logo que me formei, já tinha passado no exame da ordem, peguei minha primeira carteirinha ainda lá em Goiás, com pressa de receber mais rápido, vim para cá, posteriormente transferi a carteirinha, minha inscrição para a OAB Tocantins. E desde então, desde 2012, venho aí trabalhando na advocacia, com muito amor à profissão e tendo orgulho de dizer que sou advogado, né? Então, isso é basicamente, em um resumo bem curto, essa aí minha trajetória até chegar na advocacia.
Entendi. Você falou um pouco da sua trajetória pessoal, da sua família como inspiração, né, para essa escolha. Eu queria saber da sua experiência pessoal mesmo, se teve alguma experiência que é com gestão, você mesmo diretamente com a gestão, de alguma forma aí, né? Eu desde cedo me envolvi muito com causas sociais. Ainda quando criança participei de programa do Amigos da Escola, que era um programa antigo que auxiliava nas escolas estaduais, aí auxiliei. Posteriormente, depois de já ter formado e ter retornado para Araguaína, iniciei a trajetória no Rotary Club, né, fazendo projetos lá. Eu era um dos mais jovens do clube, mas a gente foi tendo ideias, dando ideias para o pessoal e tudo, trabalhando. Me tornei o presidente mais jovem de Rotary Club do país na época, com 25 anos de idade, e pude fazer movimentos lá dentro do clube para conseguir. A gente fez obras e fez tudo, e isso de um clube que não tinha fonte de receita. Então, ali foi o meu início de experiência com gestão mesmo, de fato, de gerir um clube em que eu era o mais novo do clube, mas consegui ter o respeito de todo mundo, consegui unir o clube para poder a gente fazer o que o clube almejava, né, o que todos desejavam. Então, comecei ali minha trajetória de gestão. Posteriormente, passei a auxiliar na gestão do próprio escritório. O nosso escritório, que agora está completando 30 anos, ele é um escritório tradicional e que tem um acervo interessante de clientes, processos e também de funcionários. Então, eu passei a auxiliar em todo esse processo e fui me preparando com cursos, com pós-graduações, fiz um doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais na Argentina, e passei a auxiliar com maior ênfase a questão da gestão do escritório. E, mais recentemente, né, passei a ingressar na diretoria da Associação Comercial e Industrial aqui da cidade, a Seara, onde exerci primeiro um cargo de diretor lá de serviço de proteção ao crédito e atualmente exerço lá a função de tesoureiro, né, da instituição, que é uma instituição com quase 600 associados, com uma representatividade grande, e graças a Deus temos lá exercido essa função com muita honra e estando agora preparado para um desafio maior, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, né, a subseção de Araguaína. Roger, o que te motivou a aceitar o desafio de ser candidato à presidência da subseção de Araguaína? Então, como eu disse anteriormente, eu cresci, vamos dizer assim, com o gene do amor pela advocacia e pela OAB, vamos dizer assim. No meio dos livros. Isso. Então, cresci sendo ensinado a ser muito questionador, né, do o que eu quero, o que eu posso fazer para melhorar aquela situação se não está do jeito que eu pretendo. Então, sempre me interessei em tentar melhorar o cenário da advocacia, da forma como pudesse. Então, desde o início da minha carreira, participei como membro de comissão de jovem advogado aqui na gestão ainda do presidente José Hilário. Posteriormente, na gestão do presidente Walter Ofuji, fui membro da comissão de jovem advogado a nível estadual. Mais recentemente, tive a oportunidade de ser convidado para participar do Tribunal de Ética, já há uns 5 anos atrás, onde estou até hoje. E 3 anos atrás ingressei na Comissão Especial de Direito Empresarial no Conselho Federal da OAB, que é a área que eu mais atuo aqui no escritório, a área que eu mais tenho interesse atualmente. E passei a, vamos dizer assim, viver OAB diariamente. E, desde então, decidi colocar meu nome à disposição para poder participar. Então, comecei a tentar me inteirar de mais situações da OAB, de como é que estava funcionando a gestão local, porque eu acho que a gente também, na hora que a gente parte para um cargo eletivo, é interessante a gente começar de baixo, vamos dizer assim, pensando primeiro em resolver os problemas locais, para depois a gente ver a nível estadual o que a gente pode fazer. Então, como eu sempre gostei disso, procurei a atual gestão da OAB para poder ver se teria oportunidade de dar palpites, dar opiniões e tudo sobre o que estava acontecendo na ordem.
Infelizmente, acabou que não teve, vamos dizer assim, um encontro de ideias. E eu recebi o convite de um grupo, né, do grupo da Advocacia em Ordem, que foi um grupo que conseguiu reunir toda a oposição, reunir um grupo de pessoas com ideais semelhantes aos meus, de ideais de pessoas que vivem da advocacia de fato e que têm um interesse em promover uma melhoria para a advocacia. E dali eu fui picado por aquela sementinha ali de tentar conseguir fazer algo diferente. E aí acabei aceitando o desafio, né, justamente por ter um grupo que estava disposto a ouvir o que eu achava, o que eu penso, e também de dar espaço para outras pessoas falarem, de dar espaço para outras pessoas saberem o que está acontecendo na ordem e de dar espaço para ouvir e pegar as melhores ideias, porque a gente não é obrigado a seguir todas as ideias que a gente escuta. Mas eu acho que a gente é obrigado a escutar todas as ideias e dali a gente filtrar o que é melhor para a advocacia juntamente com todos, né? Então, como cresci nesse meio de pensar no coletivo, acho que uma gestão que for voltada para o coletivo, que souber trazer o coletivo para perto, né? Toda a advocacia para poder discutir a ordem, eu acho que a gente vai conseguir ter maior êxito no que a gente almejar alcançar. Então, basicamente, foi isso. Porque hoje é um problema que a gente vê dentro da atual gestão, né? Essa panelinha que não escuta a todos, que não dá ouvido a todos. Eu falo que é o seguinte, o advogado, por si só, ele nasceu pensando, ou ele cresceu, quando ele decidiu ser advogado, ele decidiu procurar por resoluções de problemas, né? A profissão de advogado ele é a profissão do meio de resolver problemas para as outras pessoas. E muitas vezes a gente se vê sem conseguir resolver os nossos próprios problemas, os problemas que estão dentro da nossa casa. Se a gente não consegue resolver os problemas dentro da nossa própria casa, como é que a gente vai conseguir resolver de fato os problemas das outras pessoas? Então, assim, é muito importante que a gente dê espaço para todos participarem. Eu não sou melhor do que ninguém, vocês têm a condição de, se quiserem, também colocar o nome à disposição para participar de uma eleição de chapa. Todos os advogados são advogados, a gente não tem uma classificação, esse advogado é melhor do que outro. Então, todo mundo que tiver interesse em participar tem que ser acolhido pela OAB e ter a oportunidade de participar. A partir do momento que você começa a segregar, que você começa a diferenciar advogado de A para B, de B para A, você começa a falhar com o princípio básico da advocacia, que é o princípio de conseguir resolver problema, porque aí você não vai conseguir resolver todos os problemas dentro da própria casa e vai criar mais problemas ainda. Então, é pensando nisso que a gente decidiu pôr o nome mesmo à disposição. Roger, você já tem em mente algumas condutas que pretendem tomar para trazer essa transparência para essas decisões que vão ser tomadas na subseção? Sim, a gente tem algumas ideias que o nosso grupo considera muito interessante, que é de ter uma advocacia mais participativa na tomada de decisões importantes. Então, uma das coisas que a gente quer retomar, que já houve lá no passado, que quando eu era criança, muitas vezes eu acompanhava meus pais, que não tinham com quem nos deixar, e aí eu acompanhava eles em reuniões. Mensalmente, a subseção fazia reuniões chamando os advogados. Muita gente não pode ir, mas tem muitas pessoas que estão precisando ir para poder falar do que está passando e a gente tentar chegar numa solução. Então, a gente tem ideia de fazer mensalmente reunião aberta a toda a advocacia e ainda promover que as comissões, que muitas vezes são criadas só para poder dar uma certa importância fictícia para alguém, porque a pessoa vai se sentir participando de uma comissão, porém ela precisa de que aquela comissão tenha algum exercício prático. Então, a gente precisa de reunir com as comissões, dar voz às comissões e, principalmente, pegar o que as comissões falam, o que a advocacia fala nas reuniões gerais e colocar em prática o que a gente precisar. O advogado está tendo problema com o juiz, todos os advogados estão tendo problema com um determinado juiz. A OAB não pode ter receio de ir lá falar com o juiz e tentar resolver. Se não der certo,
abrir procedimento, fazer desagravo, tentar resolver a situação. Tentar não, conseguir resolver a solução, o problema. Então, a gente tem que dar solução aos problemas que o advogado enfrenta. Então, a gente precisa de absorver o que são esses problemas. A gente tem a ideia de implementar um aplicativo da subseção, em que nesse aplicativo o advogado lembrou em qualquer hora do dia ou da noite de alguma coisa que sofreu, tá passando ali, tá vendo uma decisão ali absurda, tá vendo alguma coisa que está ofendendo algum direito da advocacia, já pode ali na hora, através do aplicativo, fazer uma denúncia do que está passando ali, do problema que está tendo. Essa denúncia tem que ser imediatamente tratada pela OAB, através do procurador de prerrogativa ou da diretoria, para que tome pé da situação e resolva. Então, assim, trazer para dentro da OAB os problemas dos advogados, as dores dos advogados, e também mostrar o que está fazendo, né? A OAB precisa de ter transparência. Então, nessas reuniões é o momento de haver uma espécie de uma prestação de contas do que a diretoria fez naquele mês. Então, olha, pessoal, a gente fez isso, fez aquilo, fizemos um ofício solicitando uma área, fizemos um ofício solicitando um apoio para um simpósio, estamos estudando fazer um congresso com a faculdade ou com todas as faculdades da cidade. Então, assim, mostrar o que está sendo feito, porque às vezes o advogado, não, eu conheço um palestrante muito bom e o cara pode vir de graça para a gente. Olha, vamos fazer um evento, então, gratuito para o advogado, para poder a gente fomentar a disseminação do ensino, né? Então, assim, se a gente começa a escutar muitos advogados, como Araguaína tem muito advogado hoje em dia, a gente consegue absorver e trazer muita coisa boa para a advocacia. E eu acredito que essa transparência, essa questão de induzir que os advogados procurem ter uma voz mais ativa, influencia até que a classe seja mais unida, né? Com certeza. Hoje em dia, um dos maiores problemas que a gente está tendo é que os advogados não se conhecem. A gente não sabe quem é o advogado X. A gente hoje nós estamos vivendo como se fôssemos um número. Então, é o número de OAB. O advogado está sendo conhecido se o número de OAB dele é novo, se o número de OAB dele é velho, se o número de OAB dele como se o número de OAB representasse alguma coisa. E a gente tem que parar disso, a gente tem que passar a conhecer a Vitória pela Vitória, a Fernanda pela Fernanda, e a gente só vai conhecer isso tendo chance de se aproximar. Então, se a gente não tem eventos, se a gente não tem a chance de se reunir, como que a gente vai conseguir interagir e trocar ideias para poder melhorar a situação da advocacia? É muito mais aproximado que segregado, que criar as panelinhas, do que criar os grupos, as divisões, é chamar todo mundo pelo bem comum da advocacia, de se reunir, de resolver os problemas, de lutar pela classe. Com certeza. A OAB ela é muito grande, é uma instituição, vamos dizer assim, muito importante e que tem espaço para todo mundo. Aqui em Araguaína são, em média, quantos advogados? Nós temos em torno de 2.000 advogados inscritos, porém, não sei se é em razão de não se sentir, às vezes, representado, há um índice de inadimplência muito alto. Então, a estimativa é de que vai ter em torno de 1.200 a 1.300 votantes. Só semana que vem que a gente vai conseguir saber. Mas, vamos dizer assim, é uma quantidade relevante de advogados. E, infelizmente, na hora que a gente vai ver, a gente não está tendo convívio com o advogado. Porque hoje, com o processo digital, você não tem mais que ir no fórum protocolar um processo. Muitas vezes você consegue despachar via balcão virtual. Você manda um WhatsApp na vara, liga e resolve por telefone. E aí você não tem a oportunidade de estar perto do advogado. Vai fazer audiência muitas vezes por videoconferência. Aí o advogado que está de lá não conhece, envia a proposta de acordo e olha lá. E ali você se distancia ainda mais dos colegas de profissão, né? Então, a ideia nossa é oportunizar que o advogado se aproxime um dos outros. E essa distância que existe entre os colegas, né, fazem com que, às vezes, a gente tenha um pouco de falta de conhecimento de como que funciona, de qual que é a importância da OAB para o exercício da advocacia. Nisso, eu acredito que tem muitas pessoas que não sabem como funciona o processo de eleição da OAB, como que funciona a criação das chapas, e queria que o senhor explicasse um pouquinho de como que funciona essa parte para a gente, por favor.
Não, bacana. Isso aí é uma dúvida que é recorrente, é incrível. A gente vai conversar com os advogados que receberam a carteirinha nos últimos 3 anos e a maioria nem sabe que são duas eleições em uma, vamos dizer assim. Você vota 2 vezes quando você está em alguma subseção. As pessoas não sabem quando que será a eleição, como é que formaram-se as chapas. Então, vamos lá. Na OAB existe a eleição direta para o Conselho Estadual e uma eleição direta para o Conselho ou para a subseção. Então, a cada subseção, onde tem a subseção criada, você tem uma eleição para aquela subseção. No Tocantins, hoje, nós temos 15 subseções e temos ainda a seccional. Palmas, por exemplo, ela é administrada pela própria seccional. Então, lá, quem tem domicílio em Palmas, ele só vota uma vez. Então, ele só vai votar na seccional. Quem está nas subseções, ele vai votar 2 vezes. Primeiro, ele vai votar para a subseção, e aí é um voto em que ele vai digitar 4 números, e aí depois ele vai votar na seccional, que é uma eleição que o número são 2 números. Então, basicamente, a eleição ela é feita através de urnas eletrônicas disponibilizadas pelo próprio TRE. Então, é um processo bem rápido, semelhante ao que a gente passou recentemente na eleição para prefeito e vereador. A gente vai votar 2 vezes e no final do dia sai o resultado. A gente tem a formação das chapas prévia, os grupos têm que se formar de forma meio velada, porque é proibido a pré-campanha atualmente, né? Desde 2023 foi alterado um provimento em que se proibiu a pré-campanha, então parou de se poder fazer eventos direcionados à formação de chapa. Então tem que ser através mesmo de visitas, de reuniões mais silenciosas, vamos dizer assim, para se conseguir formar a chapa. E aí as chapas, a nível de seccional hoje no Tocantins, né, a nível estadual, a chapa ela precisa ser protocolada com 102 nomes. É uma chapa bem extensa, são 43 membros titulares do Conselho Estadual. Desses 43, tem uma diretoria executiva com presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. Além dos 43 titulares, existem 10 membros da Caixa de Assistência, que são através de uma diretoria com 5 membros e mais a diretoria adjunta com mais 5 membros. A diretoria dos 5 membros são com presidente, vice, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro, e a diretoria adjunta é toda composta por diretores adjuntos. Nós temos ainda mais 6 conselheiros federais, sendo 3 titulares e 3 suplentes. Os suplentes só atuam quando o titular pede alguma licença naquele mês que houver a reunião. Então, no Conselho Estadual também, além dos 43 titulares, tem 43 conselheiros suplentes. É onde a gente chega nos 102 membros aqui no estado do Tocantins. Então, você protocola essa chapa e todo mundo ou ganha todo mundo ou perde todo mundo. Ela é uma chapa, você vai ter um voto só na chapa. E nas subseções, elas são formadas por chapas com 5 pessoas. O candidato a presidente, vice-presidente, secretário-geral, secretário adjunto e tesoureiro. O presidente tem a função representativa da entidade, de gerir ali a entidade no dia a dia, representar a entidade civilmente para todos os fins. O vice-presidente substitui o presidente na sua ausência. O secretário-geral é responsável por cuidar dos atos administrativos da instituição, então realização de atas, de reuniões e tudo mais. O secretário adjunto ele é direcionado para poder substituir o secretário-geral e também auxiliar na gestão da entidade, na gestão de pessoas, cuidar dessa parte de gestão administrativa também. E o tesoureiro responsável pelas finanças, então fazer balancete, fazer prestação de contas e tudo mais. Então, basicamente, são essas as funções para que é votada. E, da mesma forma, é eleito a chapa. Então, são eleitos os 5. Você não tem uma eleição direta só para o cargo de presidente. Então, basicamente, é dessa forma que funciona. Roger, no dia a dia das eleições, qual a importância do advogado participando das chapas, das reuniões, no próprio dia da eleição em si? Como você vê a importância
dessas tantas pessoas, independente da chapa que for, de participar, de realmente entrar com tudo ali, apoiando seu candidato? Esse momento de campanha, que são 30 dias de campanha, uma campanha que agora está muito rápida, ela é um momento em que a advocacia vai decidir o rumo que ela vai tomar nos próximos 3 anos. E acaba que é muito importante até às vezes a gente não entende que a eleição da OAB a nível estadual pode interferir até mesmo na política nacional nossa, porque a OAB é uma entidade que ela tem o poder de entrar com pedido de impeachment, tem poder de fiscalizar órgãos superiores através do Conselho Federal. Então, com a eleição aqui, que a gente, às vezes, muitos advogados acabam não dando tanta importância, você está traçando o futuro do país. Então, é muito importante que o advogado ele esteja aberto para poder ouvir propostas, para que ele possa decidir qual que é a melhor chapa, estude quais são os candidatos presentes nas chapas, para que ele possa, dali, decidir de forma bem consciente o que ele vai fazer. Quem está participando das chapas ou quem apoia alguma chapa, é muito importante também que disseminar as ideias daquela chapa para poder mais pessoas ainda aderir, até porque não se pode ter uma mídia muito ostensiva, você não pode fazer publicidade em televisão, em rádio. Então, isso tudo acaba dificultando que muita gente conheça as propostas. Então, quanto mais as pessoas divulgarem, é importante. No dia da eleição, é proibido fazer a boca de urna, mas é permitido que fique lá na frente da OAB participando. As chapas podem usar camisetas das chapas que identifiquem a chapa, para poder ali fazer aquele contato mais próximo com o advogado eleitor no dia, mas sem a ação de pedir voto ostensivo no dia da eleição. Mas é permitido. A eleição normalmente ocorre das 9 às 17 horas, durante o dia inteiro, através de forma eletrônica, né, como eu já disse anteriormente. Falando em gestão, como que funciona a administração da OAB? E o que você, diante do cenário que você tem visto, o que você espera encontrar lá? Quais os desafios que a direção da subseção pode esperar encontrar? Então, nós temos hoje uma gestão que a subseção ela encontra-se, vamos dizer assim, meio craquelada, para fins de ficar mais fácil a gente explicar. Infelizmente, a atual diretoria ela acabou sofrendo baixas, vamos dizer assim, né? Então, nós tivemos algumas reclamações por parte de alguns integrantes da diretoria de que não tiveram muita oportunidade de participar e tudo mais, e a gente... Então, em razão disso, acabou se concentrando muita coisa na figura do presidente, do atual presidente Davi. E a gente sabe que, como é uma instituição muito grande, uma instituição que tem muita coisa para fazer, quando se concentra muito trabalho na mão de menos pessoas, acaba que nem tudo sai da forma como é desejado. Então, a gente tem visto que a gente vai ter muito trabalho quando a gente assumir, né, depois de passar as eleições. A gente vai ter um trabalho de reorganizar a casa, vamos dizer assim, de colocar a OAB, de fato, a advocacia em ordem aqui na cidade. São muitas coisas assim importantes que ficaram largadas às traças, e nós temos aí o exemplo do clube, da OAB, né, da forma como ele está, de como a atual gestão deixou ficar. Então, de fato, é muita coisa para organizar, para colocar em ordem, para trocar, para movimentar pessoas ali dentro para que façam o seu trabalho como deve ser feito. A gente acabou vendo que nos últimos 3 anos a advocacia de Araguaína ficou, vamos dizer assim, meio que engessada na espera da conclusão das obras da subseção, né, da nova sede da subseção. Então, houve uma inauguração do auditório no final da gestão anterior ainda. Inaugurou-se o auditório. Na época, a advocacia até imaginou que já estaria pronta toda a sede, mas estava inacabado. Só tinha um auditório, de fato, pronto, e a parte administrativa toda ainda estava funcionando na antiga sede, não tinha nada pronto. E aí a gestão teve uma grande dificuldade de conseguir que a seccional terminasse a obra, né? Por falta de verba ou por má administração da verba? Então, a obra,
O que a seccional sempre falou é que não tinha o recurso necessário para ser feito. Até que ela teve que... avisou que ia vender um prédio na cidade de Taquaralto, que era de propriedade da OAB, para poder pegar esse recurso, vender, utilizar na conclusão da obra, com a desculpa de que, para isso, precisaria depois vender o prédio antigo da OAB para poder direcionar o recurso para Palmas novamente. E aí, com isso, demorou, né? A gente não sabe também se teve algum objetivo de deixar para terminar próximo às eleições para poder que isso influenciasse de forma mais significativa. Estranho, né? Porque inaugurar uma obra inacabada em um período pré-eleições, como foi o da nova sede, e agora reinaugurar pré-eleições também, uma sede agora dessa vez acabada. É estranho, a gente... eu participei de algumas cobranças, né? A advocacia aqui de Araguaína, a gente fez várias cobranças. Chegou-se a ser feito um documento pelos representantes da OAB aqui de Araguaína para a seccional, um documento oficial, protocolado, um ofício, requerendo, de fato, que acontecesse de forma mais célere. Porém, a seccional atrasou um pouquinho e só foi iniciar as obras nesse ano. E aí, primeiro, concluiu, inaugurou sem estar funcionando o elevador ainda, e agora recente é que terminou de instalar o elevador para garantir a acessibilidade. E aí surgem alguns questionamentos, né? Mas eu penso que agora é olhar para frente. A gente não pode ficar remoendo o passado, o que passou, a gente agora tem que pegar o que a gente tem e fazer diferente. Daqui para frente vamos fazer diferente, vamos pensar no que a gente pode fazer para que isso não ocorra de novo, para que a gente não fique 3 anos esperando por alguma coisa. Então, se o clube está com problema, nós temos que pegar no primeiro mês de gestão e arrumar o clube, resolver o problema. Nós somos muitos advogados, eu tenho certeza que se a gente conversar com o outro, um vai ajudando de um jeito, um ajuda de outro, e a gente consegue resolver o problema do clube. Da mesma forma, recentemente chegou ao conhecimento da gente de que a OAB durante 2 anos atrás, aí teria feito um ofício solicitando uma área nova para um clube novo. A gente não sabe direito a que pé está, porque não tem muita transparência, mas a gente vai tomar pé de toda a situação, do que tiver em andamento, vamos gastar um tempo lendo o que foi feito de ofício nesses últimos anos aí, para poder a gente tentar tomar pé da situação, para saber como se encontra de fato os requerimentos da entidade, para poder a gente dar efetividade no que foi solicitado. Parar de ter muito discurso, mas fazer muita coisa. Então, essa que é a ideia nossa. É que a transparência só vem depois da exposição. Então, a gente descobre alguma falcatrua ali que foi feita, alguma coisa que foi feita por baixo dos panos, vem à tona, aí a gestão cuida de explicar, não, é isso que está acontecendo, da forma deles, não sei se é certa, não sei se é errada, como de fato eles falam, mas é sempre depois da exposição que vem a transparência. E não é isso que a gente quer numa nova gestão. A gente quer a transparência de fato ali. Olha, eu estou fazendo isso. Vocês aprovam? A OAB precisa, os advogados precisam disso. Eu falo que um dos grandes legados que o Dr. Walter Ofuji fez durante a gestão dele foi ter criado o portal da transparência da OAB. Então, foi o Conselho Estadual naquela época... criou o portal da transparência e, desde então, é obrigado que as contas, as compras e tudo seja divulgado no portal da transparência. Infelizmente, ele demora um pouquinho para ser atualizado, a gente tem procurado informações para poder tomar pé da situação toda. E são bem antigas, tem muita coisa mais antiga e tudo mais, a gente não tem assim, tanta informação atualizada, mas a gente... Eu tenho certeza que a gente tem condição de fazer muita coisa, né? Essa resposta que a atual gestão tem dado quanto aos questionamentos sobre o porquê que não foi feito tanta coisa para a advocacia durante esses 3 anos, é sempre de que a seccional estava destinando os recursos para poder fazer obras. As obras são interessantes, mas quando a gente está num cenário de escassez de recursos, a gente tem que usar muita criatividade
Então, quando eu fui presidente do Rotary, por exemplo, a gente tinha uma instituição que não tinha arrecadação nenhuma, a gente não tinha anuidade para poder bancar alguma coisa. A gente não tinha um FIDA, que é o Fundo de Desenvolvimento da Advocacia que o Conselho Federal tem, em que a gente pudesse se segurar para poder fazer alguma coisa. E mesmo assim, eu fui atrás de parceiros, fui atrás de parcerias com o Ministério Público do Trabalho, e consegui fazer obras lá também, consegui deixar o clube organizado. Então, eu acho que, assim, quando a gente se dispõe a fazer uma coisa, a gente tem que se dispor a fazer bem feito. Eu não gosto de fazer as coisas e dar desculpa para não fazer o que eu me propus a fazer. Então, eu tenho que ir atrás de soluções. Então, eu sou... responsabilidade com o dinheiro da instituição, né? Porque o dinheiro não é da chapa, o dinheiro não é daquele pessoal que está ali. O dinheiro é para ser usado para a instituição de forma correta. É igual, assim, eu não gosto de ficar personificando algum feito. O feito é da advocacia. Se o feito foi feito pela OAB, o feito ele foi feito porque a advocacia se uniu para poder fazer aquilo ali através da anuidade, através do movimento que a OAB tem, da importância que os advogados têm para a sociedade. E, então, a gente tem que parar de despersonificar os feitos e dar o mérito à instituição. Uma instituição forte, ela vai fazer a advocacia mais forte. Então, é isso que eu acredito, é isso que, durante esses 30 anos que eu acompanho a OAB, é o que me motiva a dar meu sangue por isso. Ainda falando um pouquinho sobre a questão da infraestrutura, a gente ouve muito falar das questões dos estacionamentos no fórum, né? Qual que é a sua proposta para trazer melhoria para o dia a dia do advogado com relação a isso, mas não somente de Araguaína, mas das comarcas que pertencem à competência da subseção? Então, a gente, infelizmente, não sei se foi por falta de diálogo ou por falta mesmo de interesse, nos fóruns das comarcas aqui ao redor e no próprio Fórum de Araguaína, que foi construído do zero recentemente, não foi destinado vagas para o advogado, né? Lá nós temos vagas destinadas à Defensoria Pública, temos vagas destinadas ao Ministério Público, temos vagas merecidas para os magistrados, para os serventuários, porém não se foi pensado na advocacia, quando da execução dessas obras pelo Tribunal de Justiça. E tampouco pela Justiça Federal, quando decidiu instalar-se na cidade de Araguaína, aqui no prédio onde eles estão atualmente, em que também não houve a preocupação de ter um estacionamento para poder facilitar a vida do advogado. Atualmente, no fórum que é mais utilizado pelos advogados, que é o Fórum Civil, Fórum da Justiça Comum, perdão, a gente estaciona em uma calçada, né, do outro lado de uma avenida muito movimentada, em que nós temos que em frente ao Parque de Exposições, que já foi vendido e que vai ser demolido para ser construído lá um outro empreendimento, e que provavelmente vai utilizar o espaço que hoje é utilizado como estacionamento para fins comerciais. E nós estamos aí prestes a ficar sem nenhum local para estacionar. Sendo que o próprio local onde está hoje eu posso até considerar como insalubre, porque as advogadas que vão de salto, por exemplo, as advogadas que estão gestantes, as advogadas que estão... os próprios advogados com dificuldade de locomoção, advogados mais velhos ou advogados mais novos com qualquer tipo de problema de locomoção, estão tendo que enfrentar uma subida num espaço gramado que, no momento de chuva, desliza, molha toda a advocacia ali. Fora o risco de se atravessar a Avenida Filadélfia no horário de pico. Exatamente. Então, assim, eu até uma vez cheguei a fazer uma solicitação para a subseção para que fosse oficiada a SMT para poder colocar ali um sinaleiro de passagem de pedestre, para poder, pelo menos, trazer essa segurança maior, para a gente não ficar dependendo só da faixa, porque acabou que a faixa ali já causou muitos acidentes, o pessoal, uns param, outros não param, então é complicado. Mas, infelizmente, até hoje não tem essa solução. E a gente quer trazer solução para isso. Como que a gente pretende fazer? Primeiramente, a gente vai buscar o próprio Tribunal de Justiça e a Justiça Federal, porque
Esse era uma obrigação que eles deveriam ter de fornecer esse espaço de estacionamento para o advogado. E não precisam de muitas vagas. Quando a gente pensa que em Araguaína a gente tem ali um fluxo de advogados, de no máximo 20 advogados ao mesmo tempo estar fazendo alguma coisa no fórum, por exemplo. E então, se a gente colocasse 20 vagas de estacionamento, já atenderia de forma plena a advocacia, pelo menos no básico. Porém, se a gente não conseguir, vamos para o segundo cenário, que a gente não consiga que o Tribunal de Justiça disponibilize essas vagas dentro dos estacionamentos que já existem. A gente tem o objetivo de, se até o final dessa gestão agora não conseguirem vender e levar o recurso da sede antiga para Palmas, a gente quer trabalhar junto à seccional para que a gente consiga que o recurso da venda da sede antiga fique em Araguaína, em que a gente possa ou fazer uma permuta do prédio do centro, do prédio antigo da OAB, com alguma área próxima ao tribunal ali, próxima ao fórum, para a gente conseguir fazer um estacionamento para advocacia, assim como tem em Palmas, ou até mesmo a gente vender lá e adquirir algum imóvel naquela região. Se a gente não conseguir isso, vamos partir já para um terceiro cenário. A gente tem a oportunidade de ir atrás de parcerias com empresas privadas que possam ter o interesse em fazer um investimento de construir um estacionamento próximo ao fórum e a OAB arcar com o custo do estacionamento para o advogado. Então, o advogado que tiver a carteirinha, ele vai ser anotado ali, a gente faz a parceria com o estacionamento e a OAB, através do próprio recurso que a gente conseguir obter através do aluguel do auditório ou de outras fontes de receita que a gente vai criar, a gente poder arcar com esse custo para o advogado poder estacionar com segurança e com comodidade também. Roger, para a jovem advocacia, que é o meu caso dela, quais são suas propostas, assim, em questões de trabalho, de facilidade, para o jovem advogado ingressar ali no mercado, ter mais oportunidade com outros advogados, com escritórios, fazer essas parcerias? Então, a jovem advocacia, vamos dizer assim, que é minha paixão, vamos dizer assim. Eu sempre, durante 6 anos, meus primeiros 6 anos de advocacia, eu busquei atuar junto às comissões de jovem advogado, justamente porque eu entendo que assim, é um momento em que o advogado ele mais necessita da ordem. Ele sai da faculdade cru, aí ele não sabe como que ele cobra, ele não sabe o que ele pode fazer na área de marketing, se ele pode colocar um anúncio no rádio, se ele pode colocar um carro de som falando que ele pegou a carteirinha dele e está advogando agora, ele não sabe como fazer a advocacia dele engrenar, porque a gente sai ali, é jogado no mundo, vamos dizer assim, como se fosse um recém-nascido, geralmente cheio de conta para pagar, porque teve que pagar uma anuidade cara para poder se inscrever, teve que dar seus pulos ali para poder estar bem vestido, já teve que fazer cursinho, teve que, vamos dizer assim, colocar muita coisa em jogo e geralmente está sobrevivendo da ajuda de outras pessoas, né? Então, o advogado sai com a ânsia de fazer a profissão dele engrenar. E o que a OAB pode fazer para poder tornar esse início de carreira mais fácil? Dar ferramentas para que ele mais rapidamente consiga ter o retorno financeiro que ele precisa. O advogado ele tem que ganhar dinheiro. Não adianta a gente só querer nutrir o advogado com festa, com bebida e comida de graça. A gente não vai fazer... não é a festa que vai manter o advogado vivo. Ele ganhar o dinheiro, ele ter a dignidade de chegar em casa e ter pego uma boa causa, ele ter conseguido receber mais rapidamente e tudo mais. Então, como que a gente pode fazer que ele pegue boas causas? Vamos começar do início. Nós temos um projeto que é o projeto da minha primeira foto profissional. Então, todo jovem advogado, os que daqui para frente pegarem a carteirinha na partir de 1º de janeiro, no dia que ele for pegar a carteirinha, ele já vai ser orientado aí, bem vestido, como geralmente já vão, para que ali a gente vai ter um estúdio em parceria com um estúdio de fotografia, em que ele vai tirar fotos profissionais e ele vai ter acesso, por exemplo, a 5 fotos gratuitamente profissionais para poder ele começar a fazer o seu trabalho. Então, ele vai criar a sua imagem, ter uma imagem profissional, tentar demonstrar que ele é um profissional de qualidade, porque acaba que a imagem transmite muito isso. Aí,
depois desse primeiro projeto que ele vai ter ali logo, a gente vai também criar um programa em que o nosso objetivo é de que a gente contrate uma pessoa para cuidar da questão de marketing jurídico. Então, para o advogado. Então, a gente vai ter na sede da OAB uma pessoa em que o advogado que quiser fazer templates, desenvolver uma marca, desenvolver uma persona dele para poder divulgar nas redes sociais, ter orientações de como fazer o trabalho em redes sociais, a OAB ela vai fornecer essa ferramenta através de um profissional qualificado para essa área, para poder ele tanto orientar como também fazer artes gráficas, fazer os templates para facilitar que ele faça o conteúdo dele, de forma a otimizar essa produção de conteúdo de marketing digital, que é para onde a maioria dos jovens advogados vão atrás de buscar reconhecimento para poder trazer clientes, né, para trazer boas causas. Passando para outra proposta, outra das várias propostas que a gente tem para trazer, mas vou trazer aqui algumas das principais. A gente vai trazer também a figura do acelerador de alvarás. Então, o procurador de prerrogativas, atualmente, ele fica muitas vezes subutilizado. É um cargo muito importante, é um profissional importante para poder garantir as prerrogativas. Hoje, na subseção, a gente conta com um procurador de prerrogativas, mas a gente vai dar mais atribuições para esse procurador. Nós vamos, em janeiro já, ir com o procurador de prerrogativas da gestão em todas as comarcas, em todas as varas, conversar com todos os juízes e com todos os escrivãos, para poder a gente apresentar o procurador de prerrogativas no sentido de que ele vai estar ali representando a advocacia. Então, no dia que você tiver um alvará para ser expedido, a pessoa depositou já em juízo ou não, estou precisando que faça um despacho para expedir o alvará, ou já deu o despacho, mas não estão expedindo o alvará, você vai passar ou pelo nosso aplicativo ou pelo WhatsApp do procurador de prerrogativas o número do processo e falar, estou precisando do alvará desse processo. E ele vai ter um acesso mais fácil, mais célere, para poder agilizar aquela expedição do alvará. Uma questão, gente, eu, por exemplo, tenho um processo que já tem 2 determinações de pesquisa no Cisbajude e nunca fizeram. E é assim, você liga, tá na fila. Mas enquanto não tem aquele prazo dos 100 dias que entra na meta, eles não movimentam. Então, você fica lá, tem o dinheiro para procurar, você sabe que não é uma coisa demorada. Exatamente. É escrever um CPF no Cisbajude para ser feita a busca. É dinheiro, é verba alimentar e você não consegue. O advogado ele tem que estar preocupado em conseguir mais clientes. Ele não tem que ficar preocupado em receber, se ele tem a OAB que pode fazer isso para ele. Então, assim, se o procurador de prerrogativas a gente pode dar essa atribuição para ele, por que a gente não dá? Então, a gente vai fazer com que ele consiga fazer isso de forma mais rápida. Então, isso aí também vai ajudar a jovem advocacia, porque às vezes, para um advogado, um dia faz a diferença. É o vencimento do cartão dele, que ele já está travado lá de trás e tal, está rodando, mensalidade da escola do filho, é o IPTU, é a conta de energia do escritório, de casa, enfim, são uma série de coisas que o advogado que está começando, ele precisa de auxílio. Então, a gente vai dar esse auxílio. Então, assim, são várias propostas que a gente tem para poder trazer o advogado para dentro da OAB. Então, o jovem advogado ele tem que estar sabendo o que está acontecendo na OAB. Então, a gente quer fazer eventos mensais para poder trazer conhecimento, então, colocar as comissões para trabalhar. Que a comissão não seja só uma comissão fictícia, né? Seja uma comissão que, de fato, Exatamente. Faça a diferença na vida do jovem advogado, porque são tantas comissões criadas em tantas áreas, comissão disso, daquilo, e você não vê o pessoal se movimentando. Exatamente. E nós temos uma outra proposta, que é uma proposta que, para mim, é uma das principais assim, de toda a gestão, que é o programa de mentoria. O que é isso? A gente tem aqui valorosos advogados com mais de 10, 15 anos de carreira e que conseguiram passar dessa fase difícil da jovem advocacia e sobreviveram da advocacia. E esses advogados, todo mundo que a gente conversa, eles adorariam servir de inspiração e servir de exemplo para os jovens advogados e poder transmitir ali alguns conhecimentos.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trazer o advogado mais experiente para dentro da OAB e vai criar um programa de mentoria em que a gente vai ter eventos para os jovens, voltado para os jovens advogados participarem, em que ele vai poder conhecer o advogado mais experiente, saber o que o advogado passou ali, como é que ele conseguiu, às vezes, se virar, como é que ele conseguiu resolver um problema, e ali a gente vai criar os mentorandos e os mentorados. Então, a gente vai ter, por exemplo, colocar, vamos dizer, um mentorando que quer dar mentoria para cinco jovens advogados. Então, ele vai ter a liberdade com aquela pessoa, ele às vezes tem vergonha de falar num grupo da OAB, gente, quanto é que eu cobro para poder pegar um inventário que eu nunca peguei na vida? A pessoa às vezes não sabe como é que faz isso. Porque tem a tabela, mas realidade. Exatamente, nós temos a tabela que ela às vezes é muito engessada e às vezes você não consegue trazer isso para a realidade. Aí você às vezes trocando ideia com um mentor, com uma pessoa que já passou por aquilo, facilitaria muito mais. Então, às vezes tomar a decisão, será que eu continuo com o escritório com a sociedade? Será que eu saio e vou advogar sozinho? Será que eu mudo de cidade? Será que eu largo a advocacia e vou para o serviço público? Ou será que eu vou para outra profissão? Será que é isso mesmo que eu quero? E você ter uma pessoa mais experiente para trocar ideia quanto a isso é muito importante. Eu falo isso porque eu acabei tendo essa referência dentro da minha própria casa, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria. Então, eu sei o tanto que isso para mim foi importante. E por que não a gente conseguir replicar isso que deu certo comigo e deu certo com tantas outras pessoas para mais pessoas? Então, esse aí é um programa bastante interessante que a gente vai fazer funcionar. O intuito é uma gestão de acolhimento, né, de acessibilidade ali com o jovem advogado. Exatamente. A gente quer trazer a pessoa para a advocacia, quer que o advogado sinta que a OAB é dele. É um colega, não é um concorrente. Exatamente. E se tratando especificadamente da mulher advogada, quais suas ideias para promover a igualdade e as oportunidades para a mulher atuar dentro da OAB? Então, a mulher advogada também é uma área que é muito, muito importante. A gente sabe que onde a mulher está participando, as coisas acontecem de forma muito mais efetivas, né? A gente tem algumas deficiências atualmente. Na hora que a gente pensa que a gente vai conversar com as mulheres advogadas, mulheres, por exemplo, que foram mães recentemente, relatam tanto que tiveram dificuldade, por exemplo, no próprio acesso ao fórum aqui, porque desde 2016 foi exigido que todos os fóruns tivessem vagas de garagem para a mulher gestante, advogada. E aqui a gente não tem. E nenhum fórum da comarca, ou das comarcas que a da subseção atua, tem essas vagas. A mulher gestante também, ela tem o direito a não passar no raio-x. E quando ela vai na Justiça Federal, por exemplo, ela obrigatoriamente ela passa dentro do raio-x. Então, a gente vai o quê? Primeiro, fazer valer as prerrogativas da mulher advogada. Então, nós vamos exigir isso de forma imediata, que o Tribunal de Justiça passe a cumprir o que a lei manda. A gente não está querendo nada de diferente, a gente quer o que a lei manda. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente quer criar salas de amamentação em todas as unidades de justiça que a gente possui. Então, toda sala do advogado, a gente vai fazer uma adaptação para que ela também tenha ali uma sala de amamentação, para que a advogada que for lactante, ela possa ser atendida e ela tenha ali uma poltrona, um local mais confortável para que ela possa amamentar. Nós temos ainda outro projeto de criar brinquedotecas no estilo da que existe hoje na Justiça do Trabalho aqui de Araguaína, em todas as unidades judiciárias também, para que a mãe que esteja com o filho, que não tenha com quem deixar e precisa fazer um ato judicial, que ela possa ir e deixar essa criança na brinquedoteca com qualidade, interter a criança ali para poder ela ter essa facilidade. Então, essas são algumas das principais propostas, além de outras tantas, como exigir paridade de gênero nas mesas, que já é por exemplo, todo evento da OAB, a gente tem uma regra desde a gestão do presidente Walter Ofuji, em que é obrigatório que as mesas sejam compostas com pelo menos 30% de mulheres.
mas o ideal é que seja 50%. Então, a gente quer dar espaço e voz nos momentos de destaque para a OAB, para a mulher advogada. Então, nós vamos fazer valer essa regra, esse regulamento, para poder a gente ter mulheres em posições de destaque. Nós temos, nossa vice-presidente é muito engajada na causa feminina, nossa secretária-geral também muito engajada, a doutora Bruna de Paula, e nós temos certeza que nós temos um time muito preparado para poder trazer o acolhimento que a mulher advogada precisa. Nós temos ainda uma outra proposta que é importante também falar, que é a questão da criação de convênios junto a instituições de saúde e de ensino, para poder auxiliar até na saúde mental da mulher advogada. Muitas vezes a mulher advogada ela tem uma jornada tripla de exaustão e acaba ruim, que a advocacia a gente sabe que é mexer com o problema dos outros, tanto que isso é desgaste emocional da gente por si só. E aí ela, às vezes, tem aquela tripla jornada de ser mãe, de ser esposa, de ter os seus problemas diversos para poder resolver. Então, é importante que a gente tenha esse acolhimento de forma mais efetiva para a mulher, a gente escute as dores da advogada e a gente consiga auxiliar ela da forma como a gente precisa. Roger, assim, as prerrogativas são sempre muito importantes, é um tema muito importante a ser debatido, porque a todo momento a gente tem nossas prerrogativas violadas, seja pelo juiz, seja pelo serventuário que não cumpre, que te ignora. Quais são as ferramentas e o que você pretende fazer para intensificar para intensificar que as prerrogativas sejam de fato alcançadas? Bom, a primeira coisa que eu falo é que o advogado ele precisa de ter na OAB uma entidade que o escute e que o acolha. Então, primeiro, a gente tem que dar voz ao advogado e fazer com que ele entenda que a OAB não é um ser distante. A OAB ela é acessível. Então, ele tem que poder reclamar por suas prerrogativas a qualquer momento. Então, a gente uma das ferramentas para poder ele reclamar pelas prerrogativas, nós vamos ter o procurador de prerrogativas, vamos melhorar as condições do procurador de prerrogativas de trabalho, vamos instituir o aplicativo que a gente falou para poder ele dali poder fazer já denúncias e fazer solicitações de resoluções de problemas de ofensas à prerrogativa. E o principal, a gente não vai negociar com as prerrogativas, com nenhum juiz, com nenhum promotor, com nenhum delegado. Nós vamos exigir que os juízes atendam um advogado, nós vamos exigir que os promotores atendam um advogado, e não é na hora que ele marcar, daqui uma semana ou daqui um mês, porque hoje em dia nós temos sofrido casos aqui, quem advoga, como a gente que advoga, a gente vai no fórum, quer falar com o juiz só pode atender na outra semana e ainda vai ter uma fila, porque tem vários processos que ele também vai atender ali, ele não sabe se ele vai conseguir ou não atender, e aí enrola e chega no dia, surge um problema, não, só na outra semana. Quando a festa sai a decisão, contrário ao que você estava pretendendo, e sim. Nem de despachar. Exatamente. Eu tive um problema assim. Uma juíza, uma advogada aqui, titular, e auxilia em outra cidade. Eu precisava despachar um processo com ela. Lá ela não atende ninguém, porque ela não vai na comarca. E aqui, que é onde ela é titular, ela não atende processos dessa outra comarca. Aí você não consegue despachar, liminar com ela também, você não consegue. E você fica nesse impasse. Porque às vezes você comenta, você fala com alguém da própria OAB, aí a gente sente que eles não querem se indispor com o juiz por uma pequena coisa que não vai valer a pena. E vai ficando por isso. A gente tem que fazer valer as nossas prerrogativas a qualquer custo. Eu falo que é sempre importante, é lógico, ter o diálogo. A gente... Pelo mais fácil. Isso. E o que a gente... Quando que o diálogo geralmente resolve? Quando há o respeito com quem você está falando. Então, se a advocacia estiver respeitada, ela vai ser ouvida e vai ser acatado o que ela está pedindo. Então, a gente precisa de fortalecer a nossa entidade, unindo a advocacia, mostrando a força dos advogados, fazendo eventos, contando com muito advogado, a gente fazendo reuniões, mostrando que a advocacia está unida naquela causa,
Porque uma coisa é chegar lá o presidente da OAB com uma reclamação de um único advogado e ele vai até mais... já vi que assim, tem situações que ele vai até meio sem nem ter confiança de que ele vai conseguir resolver aquilo ali. O juiz não vai nem dar moral para aquilo ali. Mas quando a gente chega com a demanda em que foi chancelada não por um, mas por 10, por 20 advogados... As pessoas tiveram a oportunidade de ir ali e mostrar, olha... E a gente vai e chega, olha, é o seguinte, nós temos aqui uma ata da reunião que nós fizemos da advocacia em que tinham mais de 100 advogados presentes e foi de forma unânime que essa conduta está sendo adotada aqui pelo senhor. A gente não vai aceitar que isso aconteça. O que a gente pode fazer para poder isso resolver? Qual que é o problema que existe para poder não estar acontecendo o segmento da legislação? Aí a gente vai conversar e vai tentar chegar num acordo. Resolveu a solução, trouxe a solução que a advocacia precisa, beleza. Não trouxe a solução, nós vamos ir atrás, vamos fazer desagravo, vamos reclamar no CNJ, vamos reclamar na corregedoria, vamos fazer o que a gente precisar fazer. Mas uma coisa é certa, nós não vamos tolerar que seja realizado ofensa à prerrogativa do advogado. Então, isso é uma coisa que é intransigente. O advogado ele tem o estatuto para se defender. É a lei. Então, o juiz precisa de seguir a lei. Do mesmo jeito que o advogado tem que seguir o estatuto da magistratura, o juiz ele tem que seguir o estatuto da OAB. Então, nós não vamos transigir com isso e vamos ser muito firmes na tomada de postura perante as autoridades. Roger, queria dizer que foi um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes puderam conhecer um pouco mais da sua trajetória, das suas propostas, e nós desejamos muita sorte nessa jornada. Roger, então, finalizando aqui, você deseja deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo? Seu clamor, seu pedido de voto? Bom, eu estou nessa jornada, né, de forma... de coração aberto, vamos dizer assim, querendo escutar, sendo humilde ao ponto de querer aprender cada vez mais com os advogados. Então, nós temos muitas propostas interessantes, nós estamos com uma chapa jovem, uma chapa que está ali com ideias muito inovadoras e com ideias que já deram certo em outros locais. A gente não está querendo inventar a roda. A gente está querendo replicar o que já deu certo em outros locais, que a gente sabe que aqui na nossa cidade a gente consegue executar com maestria. Então, eu peço que você que tenha interesse em conhecer as nossas propostas, sigam as nossas redes sociais, acompanhem as nossas propostas, compareçam aos eventos que iremos realizar nas próximas semanas, para poder tomar a decisão de voto com consciência. Conheça a outra chapa também, para poder fazer a comparação de quem tem as melhores propostas. E eu tenho certeza que você vai precisar, você vai querer que a advocacia em ordem cuide da nossa OAB, cuide da nossa casa, cuide da nossa advocacia, porque nós estamos precisando de ser cuidados. Construções, obras são interessantes, são ótimas, mas obras sem ter advogado para utilizá-las, infelizmente, não valem para nada. Então, a gente precisa de trazer a advocacia para perto, escutar a advocacia, e para isso a gente coloca o nosso nome à disposição. Eu peço que vocês aqui de Araguaína votem na subseção 0101 para a vitória, a advocacia em ordem. Roger, presidente, Etienne Acácio, vice, Bruna de Paula, secretária-geral, Franklin Rollins como secretário adjunto e Luiz Fernando Almeida como tesoureiro. É uma chapa que veio para poder mudar o cenário da advocacia com muito engajamento e muita força de vontade. Então é isso, eu conto com vocês no dia 18 de novembro. Votem 11. E na seccional, votem Leonardo Maciel, presidente. Advocacia em Ordem 11. Também para poder a gente mudar a advocacia no estado inteiro. É isso, fica meu pedido e agradeço a vocês por terem me dado essa oportunidade de mostrar um pouquinho mais do que a gente pensa. E assim encerramos esse episódio do podcast Advocacia em Ordem e aguardem mais conteúdos de assuntos relevantes para a advocacia. Até a próxima. Até mais.